A maioria das mulheres acredita que quando um homem as quer de verdade, ele vai fazer grandes gestos, vai mandar mensagens o tempo todo, cobrir você de atenção, dizer que você é linda a cada oportunidade e deixar super óbvio que está interessado. Isso é completamente falso. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. A verdade é esta: quando um homem realmente quer você, quando ele está sentindo aquela atração profunda no peito que não consegue ignorar, ele faz exatamente o oposto. Ele fica quieto, ele age com cautela, ele age como se você não fosse grande coisa. E as mulheres se enganam com isso todas as vezes. Você pensa que o silêncio dele significa que ele não se importa. Você pensa que agir com indiferença significa que você não está na mente dele. Você pensa que ser casual significa que ele não está interessado. Mas você está errada, completamente errada. Porque os homens não demonstram que querem você da mesma forma que as mulheres fazem. As mulheres falam sobre sentimentos, as mulheres deixam claro quando gostam de alguém, as mulheres não escondem seu interesse. Os homens fazem exatamente o oposto. Eles se contêm, eles testam as águas, eles se protegem. E enquanto você está ali pensando que ele não está interessado, ele está travando uma batalha interna que você nem consegue ver. O que ninguém te conta. Aqui está o que ninguém te conta. Quando um homem fica quieto perto de você, não significa que nada está acontecendo. Significa que algo grande está acontecendo. Significa que ele está tentando não estragar tudo. Significa que você está mexendo com ele de formas que ele não esperava. E ele não sabe como lidar com isso sem parecer que está se esforçando demais. A sociedade ensina às mulheres que querer alguém é barulhento, que gostar de alguém significa demonstrar constantemente que o interesse real sempre se torna claro, mas os homens foram ensinados exatamente o oposto a vida inteira. Eles foram ensinados que demonstrar muito, muito rápido os faz parecer carentes, que correr atrás de uma mulher os faz parecer patéticos, que dizer o quanto querem alguém os faz perder o controle da situação. Então, quando ele realmente quer você, quando você está na mente dele muito mais do que o normal, quando ele está repassando as conversas que teve com você na cabeça dele, ele não vai demonstrar da forma que você espera. Sinais silenciosos. Em vez disso, ele envia sinais, sinais silenciosos, sinais comportamentais, sinais que a maioria das mulheres perde completamente porque estão procurando por algo totalmente diferente. Esses sinais são pequenos, fáceis de ignorar e nada parecidos com o que filmes e programas de TV ensinaram você a procurar. Mas eles mostram muito mais verdade do que qualquer coisa que ele poderia dizer em voz alta, porque acontecem quando ele não está pensando nisso. Eles escapam quando a guarda dele cai. Eles mostram o que realmente está acontecendo na cabeça dele, mesmo quando o orgulho dele não deixa admitir. E ao longo deste conteúdo, vou detalhar cada um deles, porque os sinais que ele envia quando quer você não são momentos de comédia romântica, são mudanças minúsculas em como ele age, no que ele presta atenção, como ele reage a você e como ele se posiciona ao seu redor. Esses sinais aparecem quando ele está se sentindo atraído por você mais forte do que pensou que seria, quando sua presença o afeta mais do que ele quer admitir, quando ele começa a ver você de forma diferente do que via antes. A boca de um homem quase nunca diz o que ele sente primeiro, mas suas ações sempre entregam eventualmente. Os 6 sinais silenciosos. Neste material, você vai aprender os 6 sinais silenciosos que quase toda mulher perde. Os sinais que ele envia quando sua presença começa a afetá-lo de verdade. Quando o cérebro dele continua voltando a pensamentos sobre você.
quando ele começa a imaginar coisas entre vocês dois que ainda não aconteceram. E uma vez que você compreenda esses sinais, você nunca mais vai interpretar um homem de forma errada. Você vai ver através da superfície e dentro dos sentimentos reais que ele está trabalhando tão duro para esconder. Porque quando ele quer você, ele não vai dizer com palavras, ele vai dizer com comportamento. E se você não estiver prestando atenção, você vai perder completamente o momento em que ele está realmente sentindo isso. Em minha prática clínica, observei esse padrão repetidamente. Pacientes do sexo feminino vinham até mim confusas, frustradas, incapazes de entender por que um homem parecia distante, quando na verdade todos os indicadores psicológicos apontavam para um profundo interesse emocional. O que descobri após anos de observação é que existe uma linguagem não verbal masculina que funciona de forma completamente oposta à comunicação emocional feminina. E quando você aprende a decodificar essa linguagem, todo o jogo muda. O crescimento real não acontece apenas assistindo ou lendo conteúdo. Acontece quando você faz parte de um processo que impulsiona sua evolução pessoal. Se este material tem ajudado você a ver as coisas com mais clareza, imagine o que ir mais fundo poderia fazer pela sua confiança e compreensão nos relacionamentos. Não estou falando de apenas mais um programa que você se inscreve e esquece em um mês. Estou falando de um espaço onde mulheres aprendem sobre atração, como ler pessoas melhor e como a conexão real realmente funciona. Se você está levando a sério entender os homens melhor, ter confiança real em relacionamentos e nunca mais se sentir confusa, considere se aprofundar nesse conhecimento, porque compreender os padrões emocionais masculinos não é apenas útil, é transformador. Sinal número 1, ele se controla muito mais perto de você. O primeiro e mais comum sinal silencioso que um homem envia quando secretamente quer você é uma mudança em quão controlado ele age. Não distante, não frio, não desinteressado, mas cuidadoso, medido, como se estivesse pensando antes de falar e observando o que faz ao seu redor. Os homens quase nunca saem dizendo que querem alguém. Em vez disso, eles mostram através de pequenas mudanças de comportamento que escapam quando estão tentando manter o controle. Essas pequenas mudanças carregam muito mais verdade do que quaisquer palavras poderiam, porque acontecem sem ele planejar. Elas são automáticas. Elas vêm de um lugar de nervosismo, atração e sentimentos que ele ainda não organizou. Um dos primeiros sinais é que ele de repente se importa com como ele aparece para você. Ele não é tão solto ou relaxado como é com outras pessoas. Ele vigia suas piadas, ele é mais cuidadoso com sua linguagem. Ele não quer dizer a coisa errada ou aparecer da forma errada, porque a opinião que você tem dele realmente importa. Esse tipo de mudança não acontece a menos que você tenha entrado debaixo da pele dele de alguma forma. Os homens não se monitoram assim perto de mulheres com quem não se importam. Outra grande parte desse sinal é o controle físico. A linguagem corporal dele perto de você é diferente do que é perto de todos os outros. Ele não chega muito perto muito rápido, ele não toca você casualmente como poderia fazer com outras pessoas. Ele te dá espaço mesmo quando quer estar mais perto. Isso não é falta de interesse, é exatamente o oposto. Ele está se segurando porque não quer cruzar uma linha ou fazer você se sentir desconfortável. Homens que não se importam com uma mulher não têm problema em ser casuais ou até invasivos com o espaço físico. Mas quando ele realmente quer você, ele respeita seus limites quase demais, porque está com medo de arruinar as coisas antes mesmo de começarem. Você também vai notar que ele está mais consciente das suas reações. Ele observa como você responde às coisas que ele diz. Ele capta suas mudanças de humor. Ele ajusta sua energia com base na sua. Se você parece desconfortável, ele recua.
Se você está rindo e aberta, ele se aproxima mais. Esse nível de atenção só acontece quando um homem está sintonizado emocionalmente com você. A parte mais poderosa desse sinal é como não natural parece para ele. Os homens geralmente são mais relaxados, mais descontraídos, mais tanto faz quando estão perto de pessoas que não estão tentando impressionar. Mas perto de você, ele é diferente. Ele está fazendo um esforço sem tornar isso óbvio. Ele está se gerenciando de formas que não fazem nenhum outro lugar. E aqui está o que torna isso tão importante. Se um homem realmente não quer você, ele não se importa com como ele aparece, ele não se monitora, ele não ajusta seu comportamento. Então, quando ele está de repente mais controlado, mais cuidadoso, mais consciente perto de você, não é aleatório, é o coração dele tentando proteger algo que ele não quer perder antes mesmo de ter. Em minha experiência clínica, esse é um dos indicadores mais confiáveis de interesse genuíno. O controle excessivo não é frieza, é medo de vulnerabilidade. É o ego masculino tentando proteger o coração que já começou a se envolver. Sinal número 2. Ele encontra razões para estar no seu espaço sem tornar óbvio. O segundo sinal silencioso é um que a maioria das mulheres perde completamente, porque não parece um homem correndo atrás de você. Parece coincidência, sorte, simplesmente estar ali por acaso. Mas não é. Quando um homem começa a querer você, ele começa a se colocar no seu mundo de formas pequenas e aparentemente aleatórias que lhe dão acesso a você sem ter que admitir por que ele está realmente ali. Por exemplo, ele começa a aparecer em lugares que você frequenta, a cafeteria que você mencionou, a academia onde você treina, o lugar onde você almoça. Ele vai agir como se não fosse grande coisa, como se tivesse acabado de estar ali por acaso. Mas há muito mais acontecendo por baixo. Os homens não mudam suas rotinas aleatoriamente, a menos que haja uma razão. Se ele está, de repente, no seu espaço com mais frequência, é porque estar perto de você é bom para ele. E ele está criando chances de ver você sem ter que pedir diretamente. Outra forma que ele faz isso é através de amigos em comum ou encontros em grupo. Ele se torna muito mais interessado em planos em grupo. Se ele sabe que você vai estar lá, ele diz sim para coisas que normalmente não se importaria. Ele fica mais tempo em eventos do que normalmente ficaria. Ele se posiciona perto de você no grupo sem sentar bem ao seu lado ou tornar estranho. Ele também usa pequenas desculpas para entrar em contato. Ele pode perguntar algo que poderia facilmente descobrir sozinho. Ele pode te enviar algo engraçado que o lembrou de uma conversa que vocês tiveram. Ele pode verificar algo casual só para ter uma razão para falar com você. As mulheres frequentemente interpretam isso como apenas ser amigável, mas há muito mais acontecendo abaixo da superfície. Os homens não entram em contato com mulheres nas quais não estão pensando. Às vezes ele não entra em contato diretamente de forma alguma. Em vez disso, ele usa as redes sociais. Ele assiste suas histórias toda vez. Ele curte suas postagens consistentemente. Ele comenta de formas que são brincalhonas ou atenciosas, não apenas genéricas. Ele não está fazendo isso com todo mundo. Ele está fazendo isso com você. E mesmo que pareça nada, é a forma dele de permanecer presente na sua vida quando não pode estar fisicamente ali. A parte mais poderosa desse sinal é como natural ele tenta fazer parecer. Ele não quer que você pense que ele está correndo atrás de você ou sendo desesperado. Ele quer que pareça orgânico, fácil, como se as coisas estivessem apenas fluindo, mas por baixo de toda essa casualidade está planejamento. Ele está pensando sobre onde você vai estar, quando você vai estar lá e como ele pode aparecer sem parecer forçado. Essas não são coincidências, são movimentos estratégicos disfarçados de acasos. Na psicologia comportamental, chamamos isso de busca de proximidade.
É um padrão inconsciente onde o indivíduo magneticamente gravita em direção ao objeto de seu desejo emocional, mas o faz de forma que preserve seu senso de controle e dignidade. Sinal número 3. Ele fica protetor com você de formas pequenas e silenciosas. O terceiro sinal silencioso é um dos mais reveladores e um dos mais difíceis para ele esconder, mesmo de si mesmo. Quando um homem genuinamente começa a querer você, seus instintos protetores entram em ação sem ele decidir sentir dessa forma. Ele começa a se importar com sua segurança, seu conforto, seu bem-estar de formas que vão além da educação básica. Essa proteção não é algo que ele anuncia, é automática. Um dos primeiros sinais disso é como ele presta atenção ao seu espaço físico. Ele nota se você está com frio e oferece sua jaqueta antes mesmo de você pedir. Ele garante que você está confortável onde quer que esteja. Ele se coloca entre você e qualquer coisa que possa incomodá-la. Uma multidão, um estranho chegando muito perto, ou mesmo apenas uma rua movimentada. Ele caminha do lado mais próximo ao trânsito sem fazer disso um grande gesto. Esses não são gestos grandiosos, são atos pequenos, quase invisíveis, que mostram que ele está pensando em você de formas protetoras. Outro sinal importante é a reação dele a outros homens ao seu redor. Ele não precisa ser seu namorado para sentir algo. Quando outro homem está cantando você ou ficando muito amigável, a energia dele muda. Ele pode ficar um pouco mais quieto, ele pode se aproximar, ele pode até entrar na conversa de uma forma que deixa claro que você não está sozinha. Ele não está tentando controlar você ou dizer o que fazer. Ele está apenas respondendo a um sentimento que não pode controlar totalmente. A proteção dele também aparece em como ele fala com você sobre decisões ou situações na sua vida. Se você menciona algo estressante, algo que está incomodando você, ou alguém que está tratando você mal, ele não simplesmente ignora, ele faz perguntas, ele quer saber mais, ele oferece conselhos ou apoio sem tentar assumir o controle ou consertar tudo para você. Ele verifica depois para ver como as coisas foram. Esse nível de cuidado não vem do nada. Outra forma de proteção é como ele fala sobre você para outras pessoas. Ele não deixa as pessoas desrespeitarem você. Ele não ri de piadas feitas às suas custas. Ele te defende mesmo quando você não está presente. Se alguém diz algo negativo sobre você, ele fecha isso imediatamente. Os homens só fazem isso por mulheres que respeitam e se importam profundamente. A forma mais óbvia de proteção está na linguagem corporal dele quando vocês estão juntos. Ele fica ou senta de formas que criam um pequeno escudo ao seu redor. Ele fica de olho no que está acontecendo ao redor de vocês dois. Ele garante que você chegue em casa segura. Ele oferece caminhar com você até seu carro. Ele manda mensagem para garantir que você chegou bem em casa. Essas não são coisas que os homens fazem por obrigação. São coisas que os homens fazem quando estão começando a se sentir responsáveis pelo seu bem-estar, porque querem você na vida deles. Do ponto de vista psicológico, o instinto de proteção é uma das manifestações mais primitivas e honestas do apego emocional masculino. Não pode ser falsificado, não pode ser forçado. Ou está lá ou não está. Sinal número 4. Ele se lembra de pequenos detalhes sobre você que a maioria das pessoas esquece. O quarto sinal silencioso aparece nos detalhes. Quando um homem começa a querer você, o cérebro dele começa a se apegar a coisas que você diz, coisas que você menciona de passagem, coisas que você provavelmente nem se lembra de ter contado a ele. Isso não é algo que ele está fazendo de propósito, está acontecendo porque você está ocupando espaço mental na cabeça dele. Quando alguém importa para você, seu cérebro naturalmente presta mais atenção. Um dos sinais mais claros é quando ele traz algo que você mencionou semanas ou até meses atrás.
Você contou a ele uma vez que adora um certo tipo de comida e de repente ele conhece um lugar que serve isso. Você mencionou uma banda que gosta em uma conversa aleatória e ele as traz de volta mais tarde ou te envia uma música. Você contou a ele sobre um projeto em que estava trabalhando e ele pergunta como foi, mesmo que você nunca tenha tocado no assunto novamente. Os homens não se lembram de detalhes aleatórios sobre mulheres nas quais não estão pensando. Outra forma disso é como ele nota mudanças sobre você. Ele percebe quando você corta o cabelo, mesmo um corte pequeno. Ele nota quando você está usando algo novo. Ele pode dizer quando seu humor está diferente do usual, mesmo se você estiver tentando esconder. Ele pergunta se algo está errado quando a maioria das pessoas não notaria nada. Esse nível de atenção só acontece quando alguém está estudando você sem querer. Ele também se lembra das suas preferências e aversões. Ele sabe que você não gosta de um certo tipo de filme, então ele não sugere isso. Ele se lembra que você não é uma pessoa matinal, então não espera que você esteja animada cedo. Ele sabe que tipo de café você toma, o que te faz rir, o que te estressa. Essas não são coisas que ele estudou de um manual, são coisas que ele captou naturalmente porque tem prestado atenção toda vez que vocês estão juntos. Outro sinal é como ele se lembra de coisas importantes na sua vida. Ele sabe quando você tem uma reunião importante ou um evento significativo chegando. Ele verifica para ver como foi. Ele se lembra de aniversários, datas comemorativas, de coisas que você se importa ou marcos que você mencionou. Ele não precisa de lembretes, ele simplesmente sabe porque está armazenado no cérebro dele, junto com tudo mais que ele está acompanhando sobre você. A parte mais poderosa desse sinal é como sem esforço parece para ele. Ele não está tentando impressionar você se lembrando. Ele não está fazendo anotações ou fazendo um esforço para memorizar coisas. Está simplesmente acontecendo naturalmente porque o cérebro dele está focado em você de formas que não está focado em outras pessoas. A memória está ligada à emoção. Quanto mais alguém te afeta emocionalmente, mais seu cérebro se apega a informações sobre essa pessoa. Na neurociência, sabemos que o hipocampo, responsável pela consolidação de memórias, trabalha em conjunto com a amígdala, o centro emocional do cérebro. Quando há carga emocional, a retenção é dramaticamente aumentada. Então, quando ele se lembra daquele detalhe minúsculo que você mencionou uma única vez, não é coincidência. É o cérebro dele dizendo: essa pessoa importa. Sinal número 5. Ele iguala sua energia, em vez de tentar impressionar você. O quinto sinal silencioso é um dos mais maduros e um dos mais negligenciados. Quando um homem genuinamente quer você, ele para de tentar se exibir para você e começa a igualar sua energia. Ele não está tentando ser a pessoa mais barulhenta na sala. Ele não está tentando se mostrar ou provar a si mesmo. Ele está sintonizando sua vibe e te encontrando onde você está. Uma das primeiras formas que isso aparece é em como ele se comunica com você. Se você é calma e reflexiva, ele desacelera e iguala isso. Se você é brincalhona e enérgica, ele iguala isso também. Ele não está forçando uma personalidade ou tentando ser algo que não é. Ele está lendo seu humor e se ajustando para que vocês dois se sintam em sintonia. Outro sinal é como ele fala com você versus como ele fala com outras pessoas. Perto de outros, ele pode ser mais barulhento, mais engraçado, mais exagerado, mas perto de você, ele é diferente. Ele está mais presente, mais focado, ele ouve mais do que fala. Ele faz perguntas em vez de apenas esperar sua vez de falar. Essa mudança acontece porque ele valoriza a conexão com você mais do que valoriza se exibir. Você também vai notar que ele não tenta superar você ou competir com você.
Se você compartilha uma história, ele não pula imediatamente com uma história maior ou melhor. Se você fala sobre algo de que se orgulha, ele celebra em vez de torná-lo sobre si mesmo. Ele te dá espaço para brilhar sem se sentir ameaçado ou tentar roubar os holofotes. Outra forma disso é o espelhamento físico. Sem perceber, ele começa a igualar sua linguagem corporal. Se você se recosta, ele se recosta. Se você cruza os braços, ele pode fazer o mesmo. Se você sorri, ele sorri. Isso não é algo que ele está fazendo de propósito. Está acontecendo subconscientemente porque o cérebro dele está programado para criar conexão através do espelhamento. Ele também respeita seu ritmo em vez de empurrar o dele. Se você é alguém que leva tempo para se abrir, ele não te apressa. Se você precisa de espaço, ele dá sem fazer você se sentir culpada. Se você está indo devagar para conhecê-lo, ele iguala isso em vez de tentar acelerar as coisas. Homens que só querem algo rápido vão ficar frustrados e seguir em frente. Homens que genuinamente querem você serão pacientes porque entendem que conexão real não acontece em um cronograma forçado. Essa sincronia emocional é, na verdade, um dos sinais mais sofisticados de interesse genuíno. Requer inteligência emocional, autoconsciência e uma genuína capacidade de colocar as necessidades de outra pessoa em pé, de igualdade com as suas próprias. Sinal número 6. Ele fica mais quieto perto de você, mas mais presente. O sexto e último sinal silencioso é o mais confuso para as mulheres e o mais revelador para os homens. Quando um homem secretamente quer você, ele frequentemente fica mais quieto perto de você, mas não de uma forma desligada. Ele fica mais presente, mais focado, mais ali. Não é que ele não tem nada a dizer. É que ele está absorvendo tudo, ele está observando, ele está ouvindo, ele está absorvendo quem você é em vez de performar quem ele é. Um dos sinais mais claros disso é como ele age em ambientes de grupo versus um a um. Em grupo, ele pode ser seu eu normal, falando, brincando, interagindo com todos. Mas quando são só vocês dois, ele fica mais quieto. Ele está menos preocupado em preencher o silêncio e mais em ficar confortável nele. Ele deixa os momentos respirarem. Ele não sente a necessidade de constantemente te entreter. Outra forma disso é como intensamente ele ouve quando você fala. Ele não está olhando para o telefone. Ele não está distraído pelo que está acontecendo ao redor. A atenção dele está travada em você. Ele faz contato visual. Ele acena com a cabeça. Ele reage ao que você está dizendo em tempo real. Mesmo se ele não estiver dizendo muito de volta, a linguagem corporal dele grita que ele está totalmente engajado. Conclusão: lembre-se, saber não significa nada sem fazer. O conhecimento sem aplicação é apenas informação, mas o conhecimento aplicado, integrado, vivido, isso é transformação. Se você está pronta para subir acima da confusão e liderar com confiança, se você está pronta para nunca mais se questionar desnecessariamente, se você está pronta para desenvolver o tipo de clareza e poder pessoal que muda tudo, o caminho está diante de você. Os homens falam através do silêncio muito antes de falarem através de palavras. E a mulher que aprende a ouvir esse silêncio, a ler esses sinais, a confiar na própria percepção, essa é a mulher que nunca mais se perde. Essa é a mulher que você pode escolher se tornar. A partir de hoje, a partir deste momento, a escolha é sua. Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre duas pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu.
Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando duas pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades, coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então, antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar. Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia, é como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular. Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve. Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor.
energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar, eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo. Ele vai se perguntar, ele vai lembrar. E às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam. Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela? Sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você. O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal, mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele,
quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele. Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você. Coisas que não o lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você. Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente. Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar: ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa, ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa.
Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele pensa demais, ele se pergunta: o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início. De qualquer forma, a atração está lá. Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais. Mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele. E ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída. Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão. Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você. Uma mente que não para de voltar para uma pessoa. Um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele. E essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada.
E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa. Mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele, você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas, e respostas levam à ação, só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou, você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez. Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas. Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído e ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender. Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você.
Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro, e está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real, apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso. Você prometeu. Prometeu a si mesma que desta vez seria diferente. Que não ia discutir. Que não ia perder a paciência. Que ia respirar fundo e responder com calma. Mas 5 minutos depois, lá estava você, voz alta, dizendo coisas que não queria dizer, perdendo completamente o controle. E depois vem aquela sensação horrível, aquele peso no peito, aquela vergonha, aquele arrependimento misturado com raiva de você mesma por ter explodido de novo, por ter dado a outra pessoa o poder de te tirar do eixo, por ter reagido exatamente do jeito que prometeu que não ia reagir. Dói perder a calma e se arrepender depois. Dói sentir que qualquer um tem o poder de roubar a sua paz. Dói parecer que você não tem controle sobre as próprias reações, como se fosse refém das provocações, das ironias, dos desrespeitos dos outros. Hoje, eu te entrego 7 passos infalíveis para parar de se irritar, sem engolir sapos, sem discutir e sem perder a sua dignidade. 7 ferramentas práticas que você pode começar a usar ainda hoje para recuperar o controle, manter a calma e estabelecer limites firmes sem precisar gritar. Se isso já apertou seu peito, se você já se viu nessa situação 1000 vezes, inscreva-se agora. Toda semana eu te dou clareza e força para você viver com paz, respeito e dignidade afetiva. Este canal é sobre você recuperar seu centro e não deixar ninguém roubar isso de você. Mas antes de eu te dar os 7 passos, você precisa entender 3 coisas fundamentais. E a primeira é esta. O que eu vou te ensinar aqui não é reprimir sua raiva, não é engolir sentimentos. Não é você se fazer de boazinha enquanto por dentro está fervendo. Isso é psicoeducação responsável. É sobre você aprender a regular emoções, não sufocar elas. Raiva não é vilã. Raiva é sinal. É seu corpo te dizendo que um limite foi cruzado, que algo não está certo, que você precisa agir. O problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. É explodir de forma que machuca você e os outros ou é usar essa energia para estabelecer limites claros e firmes. Segunda coisa, isso não é sobre jogos. Não é sobre você fingir calma para manipular. Não é sobre você usar silêncio como arma. Não é sobre você humilhar ninguém. É sobre você genuinamente aprender a responder em vez de reagir. A escolher suas palavras em vez de deixar elas te escolherem. A ter poder sobre suas próprias respostas. E terceira coisa, você não é a sua explosão. Você não é aquela versão de você que grita,
que ofende, que diz coisas horríveis. Aquela é você desregulada, em modo de ameaça, com o sistema nervoso sequestrado. Você, de verdade, é a pessoa que decide o que fazer com a raiva, que reconhece o sinal e escolhe resposta consciente. E é essa pessoa que você vai se tornar nos próximos minutos. Agora, deixa eu te explicar por que você explode. Por que mesmo sabendo que não deveria, mesmo prometendo para si mesma que dessa vez vai ser diferente, mesmo tendo jurado que não vai perder a cabeça, você acaba perdendo o controle de qualquer jeito? Porque entender o mecanismo profundamente é o primeiro passo para desmontá-lo e reconstruir resposta diferente. Existem gatilhos externos e internos, e a maioria das pessoas só presta atenção nos externos. Gatilhos externos são as coisas que as pessoas fazem ou dizem que te tiram do sério. O comentário sarcástico que vem disfarçado de preocupação. Nossa, você engordou um pouquinho, né? Mas tá bem, você fica bem com qualquer peso. Aquilo que soa como elogio, mas corta como faca. O tom de voz condescendente, aquele tom de quem está explicando algo óbvio para criança incompetente, a provocação disfarçada de brincadeira. Ah, você é sensível demais, não aguenta uma brincadeirinha. Quando você sabe que não foi brincadeira, foi ataque com camada fina de humor por cima. A promessa quebrada pela 5ª vez seguida, ele disse que ia chegar às 7, são 9h30, você ligou 3 vezes, nas 2 primeiras ele disse já tô saindo, na terceira não atendeu, e quando finalmente aparece, entra como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse passado 2h30 esperando, se preocupando, cancelando outros planos. O desrespeito explícito, aquele momento onde alguém fala com você na frente de outros de uma forma que te humilha, faz piada da tua profissão, minimiza a tua conquista, expõe algo privado seu sem permissão, te corrige em público sobre algo trivial só para te diminuir. Essas são as coisas que acontecem no mundo externo, as ações e palavras de outras pessoas, e elas disparam algo profundo dentro de você. Mas o que elas disparam não é só sobre o momento atual. Elas abrem portão para tudo que veio antes. Gatilhos internos são as feridas antigas, as memórias não processadas, os padrões aprendidos na infância que ficaram gravados no teu sistema nervoso como trilhos de trem. E quando situação presente se parece, mesmo remotamente, com situação passada, você não está respondendo ao agora, está reagindo ao então. Deixa eu te dar exemplo concreto. Você está num jantar, seu parceiro faz comentário minimizando algo importante que você contou. Na frente de amigos, ele dá risadinha e diz, ela sempre exagera essas coisas, e você sente aquela explosão de raiva desproporcional subindo. Não é só sobre esse comentário, é sobre aquela vez aos 8 anos, quando você contou para tua mãe sobre bullying na escola e ela disse, para de drama, isso é coisa de criança. É sobre aquela vez aos 15, quando você compartilhou o sonho com teu pai e ele riu dizendo que era irrealista. É sobre todos os momentos onde tua realidade foi invalidada, onde teus sentimentos foram minimizados, onde tua voz foi silenciada. Então, quando ele faz aquele comentário agora, não é só ele que você está ouvindo. É eco de 20 anos de não ser levado a sério. E a raiva que você sente é raiva acumulada de décadas. Por isso parece desproporcional. Porque é desproporcional ao momento presente, mas perfeitamente proporcional à dor acumulada. E tem a questão do impulso. E essa é talvez a parte mais traiçoeira de todas. Você sente a raiva subindo. Literalmente sente. Há sensações físicas inconfundíveis, aquele calor que começa no peito e sobe para o rosto, aquela sensação de pressão atrás dos olhos, aquele aperto na garganta, aquela energia elétrica nas mãos que te faz querer socar alguma coisa, aquela vontade urgente, quase insuportável de responder, de se defender, de atacar de volta, de fazer a outra pessoa sentir uma fração do que você está sentindo. E há uma janela pequeníssima entre o gatilho e a explosão. Janela de 3 a 5 segundos, onde você ainda tem escolha, onde você pode pausar, respirar, decidir conscientemente como responder. Mas quando você não sabe que essa janela existe, quando ninguém nunca te disse que você pode parar ali naqueles 3 segundos cruciais, você simplesmente atravessa ela em alta velocidade direto para a explosão. E é naqueles 3 segundos que tudo se decide. É ali que você pode escolher entre reagir automaticamente ou responder conscientemente. Entre ser controlada pela raiva ou usar a raiva como informação.
entre explodir de forma que você vai se arrepender ou pausar, para poder falar de forma que você vai se orgulhar. Mas seu corpo não quer pausar. Seu corpo quer ação imediata. Porque, do ponto de vista evolutivo, a ameaça exige resposta rápida. Nossos ancestrais, que paravam para refletir quando havia predador, não sobreviviam para passar genes adiante. Então, seu cérebro está programado para agir rápido quando detecta ameaça. E cérebro primitivo não diferencia ameaça física real de ameaça social percebida. Comentário desrespeitoso dispara a mesma resposta fisiológica que ter que fugir de leão. Então, todos os sistemas do corpo mobilizam. Adrenalina inunda corrente sanguínea. Coração dispara. Músculos tensionam. Pupilas dilatam. Digestão para. Pensamento racional diminui. Você está em modo sobrevivência. E modo sobrevivência não pensa, age. E depois vem a vergonha. Aquele sentimento devastador, paralisante, que se instala depois que a explosão passou. Você olha o estrago, as palavras horríveis que disse, a expressão machucada no rosto da outra pessoa, o silêncio pesado que se instalou, ou a briga que escalou ainda mais. E você pensa, eu fiz de novo, eu prometi que não ia fazer e fiz. O que é de errado comigo? Por que eu não consigo me controlar? E essa vergonha, esse sentimento de ser defeituosa, de ser incapaz de mudança, é talvez mais destrutiva que a própria explosão, porque vergonha mata esperança. Vergonha faz você acreditar que você é assim e sempre será assim, que tentativa de mudança é inútil, porque você vai falhar de qualquer jeito. Vergonha te mantém presa no ciclo porque te convence que você não tem poder para sair dele. Mas você não é defeituosa. Você nunca foi, você só nunca aprendeu as ferramentas certas, você nunca foi ensinada que há caminho entre explodir e engolir, você nunca foi mostrada que regulação emocional é habilidade que se aprende, não qualidade mágica que algumas pessoas nascem com e outras não. E agora você vai aprender e vai mudar, porque conhecer mecanismo é metade da solução. A outra metade é prática deliberada. E eu vou te dar ambas. E tem outra coisa sobre por que você explode que quase ninguém fala. A dopamina da briga. Sim, brigar libera dopamina. Quando você está em conflito, quando você está discutindo acaloradamente, especialmente se você sente que está ganhando a discussão, há uma descarga simultânea de adrenalina e dopamina que te faz sentir poderosa, viva, energizada, é sensação intensa, é rush. E seu cérebro, que é máquina de buscar prazer e evitar dor, aprende que brigar gera essa sensação e começa a buscar isso inconscientemente, não de forma óbvia. Você não acorda pensando, hoje vou procurar briga, mas seu cérebro fica mais sensível a gatilhos, fica mais rápido em interpretar coisas como desrespeito, fica com limiar mais baixo para irritação, porque aprendeu que do outro lado da irritação há discharge intenso. Por isso, algumas pessoas parecem que vivem procurando briga. Não é que sejam más. É que há reforço neurológico acontecendo. Há vício sutil. E como todo vício, precisa ser reconhecido antes que possa ser desfeito. E tem pensamento tudo ou nada, essa armadilha cognitiva que te prende. Se eu não responder agora, estou engolindo sapo. Se eu não colocar essa pessoa no lugar dela, estou sendo capacho. Se eu não explodir, vou ser pisada. Seu cérebro apresenta apenas duas opções: explodir ou se calar completamente. Gritar ou aceitar calada. Atacar ou ser vítima passiva. E como você não quer ser vítima passiva, como você não quer engolir sapos pelo resto da vida, como você não quer ser capacho, você escolhe explodir, porque parecem ser as únicas duas opções. Mas há terceiro caminho. Há resposta assertiva, há limite firme estabelecido com calma e clareza. Há você defendendo com dignidade intacta, sem precisar gritar, sem precisar ofender, sem precisar perder controle. E é essa terceira via que quase ninguém te ensina. Porque vivemos uma cultura de extremos. Ou você é agressiva ou é passiva. Ou você é forte que grita ou é fraca que aceita. Mas a assertividade, que é força real, que é poder verdadeiro, fica invisível no meio. Assertividade não grita. Assertividade não aceita calada. Assertividade estabelece limite com firmeza serena que é impossível de ignorar. Deixa eu te dar mais um exemplo para essa questão de por que você explode ficar completamente clara. Tem padrões familiares intergeracionais. Se você cresceu numa casa onde discussões eram gritaria,
onde conflito era resolvido com volume e ofensa, onde teus pais explodiram um com o outro regularmente, seu cérebro aprendeu que é assim que conflito funciona. Aprendeu que voz alta significa que você está certa, que ofensa é ferramenta de persuasão, que quem grita mais ganha. Então, mesmo que você racionalmente saiba que isso é destrutivo, mesmo que você conscientemente queira fazer diferente, há template instalado no teu sistema nervoso. E quando você está sob estresse, quando emoções estão altas, você reverte para esse template, porque é o que está gravado mais profundo. É default, é programação original. E quebrar programação original exige mais que boa intenção, exige reprogramação deliberada, exige você criar novos templates através de prática repetida até que novo caminho fique mais forte que caminho antigo. E é exatamente isso que os próximos passos vão te ensinar. Em 60 segundos, eu te mostro o erro número 1, que te faz perder o controle em 10 segundos. E como evitar ele? O erro é tentar responder imediatamente. É achar que você precisa reagir agora, neste exato momento. Senão a pessoa vai ganhar, vai achar que pode te desrespeitar, vai continuar fazendo aquilo. Mas aqui está a verdade. Responder quando você está desregulada não estabelece limite. Cria briga. E briga não resolve nada, só amplifica problema. Então, o primeiro passo, e esse é possivelmente o mais importante, o mais transformador de todos os 7, é a regra dos 90 segundos. E eu vou te explicar a ciência por trás disso em detalhes, porque quando você entende profundamente o porquê, você confia no processo. E confiança no processo é o que te faz continuar praticando, mesmo quando parecer difícil no começo. Quando você sente raiva, quando aquele gatilho dispara, há uma cascata química extremamente precisa que acontece no seu corpo. Não é mágica, não é mistério, é bioquímica pura. A amígdala, uma estrutura pequena em forma de amêndoa localizada no sistema límbico do seu cérebro, detecta ameaça e ela dispara alarme para todo o sistema. Primeira coisa que acontece: hipotálamo recebe sinal e ativa eixo HPA. Significa hipotálamo pituitário adrenal. Esse eixo libera ACTH, hormônio que viaja até suas glândulas adrenais. Glândulas adrenais, então, despejam adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea. Essa é a primeira onda. Leva cerca de 2 a 3 segundos. Adrenalina é hormônio de ação rápida. Em questão de segundos, frequência cardíaca aumenta. Você pode sentir coração batendo forte, quase saindo do peito. Pressão sanguínea sobe. Você pode sentir pulsação nas têmporas. Pupilas dilatam para você enxergar melhor a ameaça. Respiração acelera e fica mais superficial. Você pode sentir que está ficando sem ar. Músculos tensionam, especialmente ombros, pescoço, mandíbula, mãos. Você pode perceber punhos fechando automaticamente. Digestão para completamente, porque corpo redireciona todo o sangue e energia para os músculos. Você pode sentir aquele aperto no estômago. Simultaneamente, glicose é liberada no sangue para te dar energia para luta ou fuga. É por isso que você se sente com aquela energia elétrica, aquela vontade de fazer alguma coisa física imediatamente. E córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por raciocínio, planejamento, controle de impulsos, empatia, diminui a atividade. Literalmente diminui. Porque quando você estava na savana há 200 mil anos atrás e um predador aparecia, você não precisava empatia ou raciocínio complexo. Você precisava correr ou lutar. Então, o cérebro desvia recursos do pensamento sofisticado para o pensamento primitivo rápido. Isso tudo acontece em 10 a 15 segundos. E o pico, o momento de maior intensidade dessas sensações, dura 60 a 90 segundos. Não mais que isso se você não alimentar com pensamentos. A meia-vida da adrenalina no sangue é cerca de 2 minutos. Isso significa que 60 segundos depois do pico, metade da adrenalina já foi metabolizada. 90 segundos depois, a onda passou. O corpo literalmente não consegue manter aquele nível de ativação por mais que 90 segundos sem novo estímulo. É impossível, fisiologicamente. Então, se você conseguir não reagir, não alimentar com pensamentos, apenas deixar a onda química passar, em 90 segundos você está do outro lado. Ainda vai estar sentindo algo. Raiva não desaparece completamente. Mas a parte mais intensa, a parte que sequestra
sua capacidade de pensar racionalmente, essa parte passou. Mas aqui está o problema. E esse é o problema que prende a maioria das pessoas no ciclo de explosão. A maioria das pessoas não deixa passar. Elas alimentam. Como? Com pensamentos. Como ela ousa falar assim comigo? Quem ela pensa que é? Depois de tudo que eu fiz por ela, eu vou mostrar para ela. Ela não vai falar assim comigo e sair impune. Eu não vou deixar barato. Cada pensamento desse dispara nova micro-onda química. Não tão intensa quanto a primeira, mas suficiente para manter o sistema ativado. Então você não atravessa os 90 segundos. Você fica neles, você fica ruminando, repassando, alimentando, e o sistema nervoso fica em alerta por minutos, horas, às vezes dias. E tem mais, cada vez que você repassa mentalmente o que a pessoa disse, cada vez que você ensaia mentalmente o que você vai responder, você está reativando mesmo a resposta fisiológica. Cérebro não diferencia entre imaginar confronto e ter confronto real. Ambos ativam mesmas regiões, liberam mesmos hormônios. Então você pode explodir 1000 vezes na tua cabeça antes de explodir de verdade, e cada explosão mental treina corpo para a explosão real. Então, a regra dos 90 segundos funciona assim. E eu vou te dar o passo a passo extremamente específico, porque especificidade ajuda o cérebro a seguir protocolo quando a emoção está alta. Passo 1 dentro da regra. Reconhecimento imediato. No exato momento em que você sente primeira sensação de raiva, você coloca nome nisso, em voz alta se possível, sussurrado se estiver em público, mentalmente se nem isso for possível. Estou sentindo raiva agora, meu corpo está ativado, sistema de alarme disparou. Literalmente essas palavras, ou similares. Por que isso funciona? Porque é a técnica chamada de rotulação afetiva, que foi estudada extensivamente por Matthew Lieberman na UCLA. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando você coloca nome em emoção, há redução imediata na ativação da amígdala e aumento de ativação no córtex pré-frontal. Nomear diminui intensidade emocional de forma mensurável. Tira você um passo de estar fundida com emoção e te coloca em posição de observadora de emoção. E essa distância mínima é crucial. Passo 2, respiração consciente imediata. Não respiração normal. Não respiração que você já está fazendo, que é rápida e superficial. Respiração deliberadamente lenta, profunda e controlada. E aqui está o padrão específico que ativa nervo vago, que é nervo craniano, que funciona como freio do sistema nervoso. Inspira pelo nariz contando mentalmente até 4. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Enche pulmões completamente, mas sem forçar até desconforto. Prende a respiração contando até 4. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Depois expira pela boca lentamente contando até 6. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, 6 elefantes. Por que expiração mais longa que inspiração? Porque expiração lenta e prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por relaxamento, digestão, recuperação. É oposto do sistema simpático que foi ativado pela raiva. Quando você expira lentamente, você está literalmente pressionando o botão de desligar do modo alerta e ligando o botão de modo calma. Você faz isso por no mínimo 3 ciclos completos, preferencialmente 5. Se você pode fazer 10 sem chamar a atenção, faz 10, quanto mais melhor. Cada ciclo está acalmando o sistema nervoso 1 grau. Está baixando níveis de cortisol e adrenalina 1 percentual. Está aumentando a atividade do córtex pré-frontal, trazendo o raciocínio de volta online. Passo 3. Aterramento físico. Enquanto você respira, você traz consciência para o corpo de formas muito específicas. Sente seus pés no chão. Se estiver de pé, pressiona calcanhares conscientemente contra chão. Se estiver sentada, sente peso do corpo na cadeira. Percebe onde coxas tocam assento, onde costas tocam encosto. Aperta e solta punhos 3 vezes. Tensiona por 3 segundos, solta completamente, sente diferença. Isso quebra a tensão muscular que estava sendo mantida inconscientemente. Rola ombros 3 vezes para trás lentamente. Trava e destrava a mandíbula, porque raiva se aloja nesses lugares, ombros e mandíbula. E liberar a tensão física ajuda a liberar a tensão emocional. Se você pode tocar algo, toca. Mesa, cadeira, parede, sente textura, temperatura, solidez.
isso ancora você no presente físico em vez de deixar você espiralar em tempestade mental. Toca o próprio rosto, passa mãos nos braços. Alto toque suave ativa sistema de cuidado, libera pequenas quantidades de ocitocina que contrabalanceia a adrenalina. Passo 4, e esse é o mais difícil, mas também o mais crucial. Redirecionar a atenção completamente durante esses 90 segundos. Você não pensa sobre situação, não repassa o que pessoa disse, não planeja a resposta, não imagina vingança, não justifica sua raiva, nada disso. Porque tudo isso mantém ativação. Então você redireciona a atenção usando técnicas concretas. Conta de trás para frente a partir de 100, de 3 em 3. 100, 97, 94, 91. Isso ocupa córtex pré-frontal, com tarefa que exige foco, mas não emocional. Nomeia 5 coisas que você vê ao redor. Cadeira marrom, quadro na parede, planta no canto, luz do teto, livro na mesa. Depois 4 coisas que você escuta. Ar-condicionado, vozes distantes, própria respiração, pássaro lá fora. Depois 3 coisas que você pode tocar. Mesa fria, cadeira dura, própria roupa macia. Depois 2 coisas que você cheira. Café, perfume próprio. Depois uma coisa que você pode sentir gosto. Gosto da boca, talvez café que bebeu antes, talvez apenas saliva. Essa é técnica chamada 5-4-3-2-1 e é ferramenta de grounding usada para ansiedade severa e ataques de pânico. Funciona perfeitamente para a raiva também porque tira você da espiral mental e te coloca no presente sensorial. 90 segundos fazendo isso e você atravessou tempestade. Agora eu vou te guiar por exercício completo. Eu quero que você pratique agora mesmo, não daqui a pouco, agora. Porque você precisa treinar isso quando não está com raiva para quando estiver, o corpo saber o que fazer automaticamente. Então fecha o olho se puder ou fixa olhar em ponto específico. Vamos lá. Pensa em alguma coisa que te irrita, não a coisa mais explosiva da tua vida. Algo médio, talvez alguém mastigando alto ou interrompendo você. Traz isso à mente por 3 segundos. Percebe como o corpo reage, sente aquele início de irritação. Agora reconhece. Diz mentalmente, estou sentindo irritação, o corpo está começando a ativar. Bom, nomeou. Agora respira comigo. Inspira profundamente pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Bom, prende. 1, 2, 3, 4. Agora expira lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. De novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Inspira profundamente. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira completamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Agora sente seus pés. Percebe onde eles tocam chão ou sapatos. Sente peso. Aperta dedos dos pés. Solta. Sente mãos. Aperta punhos. 1, 2, 3. Solta completamente. Percebe diferença. Rola ombros lentamente para trás. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora nomeia 3 coisas que você vê. Não fala alto, só percebe mentalmente. Pode ser tela do dispositivo, parede, teto. Agora 2 coisas que ouve. Própria respiração talvez. Som ambiente. Agora uma coisa que pode tocar. Toca ela se puder. Percebe textura. Abre olhos se estavam fechados. Percebe como você se sente agora comparado a quando começou. Provavelmente um pouco mais calma. Um pouco mais centrada. Um pouco mais no controle. Você acabou de fazer versão resumida de 60 segundos. Imagina fazer versão completa de 90 segundos quando a situação real acontecer, né? E aqui está outro ponto crucial. Você não precisa fazer isso sozinha em silêncio sempre. Se você está com alguém e precisa criar espaço, você pode simplesmente dizer, preciso de 1 minuto e sair da sala. Vai ao banheiro, vai para a varanda, vai para outro cômodo, onde for. 1 minuto. 90 segundos, faz protocolo, volta regulada. E se a pessoa perguntar por que você saiu, você diz verdade. Eu precisava me acalmar antes de continuar a conversa, para eu poder te responder bem. Não há vergonha nisso, há maturidade. Mas você pode estar pensando, tá, mas enquanto eu estou respirando, a pessoa não vai continuar falando, não vai continuar me provocando, não vai achar que eu estou aceitando o desrespeito? E aqui entra o passo 2. Fica comigo, porque já já eu te dou a frase salva-vidas que corta a briga pela raiz e protege sua paz sem você precisar explicar nada.
Passo 2 é ter uma frase salva-vidas. Uma frase que você usa para criar espaço, para interromper o padrão de escalada, para estabelecer limite imediato sem entrar em discussão. E a frase é simples, clara e poderosa. Eu falo quando eu puder falar bem. 7 palavras. Eu falo quando eu puder falar bem. Deixa eu te explicar por que essa frase funciona. Primeiro, ela não é agressiva. Você não está xingando, não está atacando de volta, não está sendo desrespeitosa. Você está simplesmente comunicando uma verdade. Você só vai falar quando tiver regulado o suficiente para falar de forma construtiva. Segundo, ela estabelece limite claro. Você não está disponível para discussão agora. Você vai falar, mas no seu tempo, quando você escolher, quando você estiver pronta. Isso retira poder do outro de te forçar a reagir imediatamente. Terceiro, ela protege a relação. Porque você não está encerrando conversa definitivamente. Está adiando para momento onde vocês dois possam ter diálogo real, não briga. Está dizendo, isso importa o suficiente para mim que eu quero tratar com cuidado, não com raiva. E quarto, ela te dá tempo. Tempo para respirar, para pensar, para decidir conscientemente o que você quer dizer e como quer dizer. Tempo para sair de reação automática e entrar em resposta consciente. Agora, variantes dessa frase, para diferentes contextos. Se for no trabalho, você pode dizer, vou processar isso e te respondo assim que puder. Se for com família, eu preciso de um tempo antes de conversarmos sobre isso. Se for por mensagem, vou te responder quando estiver mais calma. Se for pessoalmente, a pessoa insistir, eu entendo que você quer falar agora, mas eu preciso de espaço. A gente retoma isso em algumas horas. E se a pessoa não aceitar? Se ela continuar provocando, insistindo, forçando conversa, você repete exatamente a mesma frase, sem alterar tom, sem explicar mais, sem se justificar. Eu falo quando eu puder falar bem. E se ainda assim ela continuar, você age. Você sai da sala, você desliga o telefone, você encerra a chamada. Sem raiva, apenas ação firme que reforça seu limite. Porque aqui está algo crucial. Limites sem consequências são pedidos, não limites. Se você diz que precisa de espaço, mas continua ali aceitando ser desrespeitada, você não estabeleceu o limite. Você fez pedido que a outra pessoa está ignorando. Então, seu limite precisa vir acompanhado de ação. Eu preciso de espaço. Se você continuar, eu vou me retirar. E se ela continua, você se retira. Simples assim. Mas quase todo mundo erra aqui e sabota o próprio limite. Quer saber como? O erro é explicar demais. É tentar fazer a pessoa entender por que você precisa de tempo. É justificar, é se desculpar, é elaborar. Eu preciso de tempo porque eu estou muito nervosa e não quero falar coisa que vou me arrepender e também porque eu preciso pensar bem no que vou dizer. E não, cada palavra extra dilui seu limite. Dá abertura para a pessoa argumentar, questionar, insistir. Então a regra é frase curta, firme, final. Sem explicações, sem justificativas, sem se desculpar por ter necessidades. Eu falo quando eu puder falar bem. Ponto. E se a pessoa perguntar por que, você repete. Porque eu só falo quando posso falar bem. Você não está sendo rude, está sendo clara. E clareza sem raiva é poder. Agora vamos para o passo 3. E esse aqui é sobre o que fazer com seu corpo, sua voz e sua presença física para não escalar a situação mesmo quando você está usando as palavras certas. Passo 3 é a tríade calma. Corpo, ar e linguagem. 3 elementos que precisam estar alinhados para que sua mensagem seja ouvida, respeitada, levada a sério. Primeiro, corpo. Quando você está irritado, seu corpo trai você. Ombros sobem, mandíbula trava, punhos fecham. Você se inclina para frente de forma agressiva ou cruza braço em defesa. E a outra pessoa lê isso antes de ouvir uma palavra sua. E se seu corpo está dizendo, eu estou pronta para a briga, não importa quão calmas suas palavras sejam, a mensagem é de conflito. Então você conscientemente ajusta seu corpo. Solta os ombros, descruza os braços, afrouxa a mandíbula. Se estiver sentada, fica com costas retas, mas relaxada. Se estiver em pé, distribui peso igualmente nos 2 pés, sem inclinar para frente, mãos visíveis, abertas, em posição neutra. Você não está se fazendo pequena, está se fazendo estável. Ancorada, presente sem ser agressiva. Segundo, ar, não só como você respira, mas como você usa ar para modular a voz. Quando você está nervosa, você fala rápido e agudo.
Voz fica fina, tensa, estridente. E voz assim não comunica autoridade, comunica descontrole. Então você conscientemente desacelera, fala mais devagar que seu impulso pede, baixa tom de voz, não precisa sussurrar, mas fala num volume mais baixo do que a outra pessoa está usando, porque aqui está o paradoxo. Quando você abaixa a voz, a pessoa precisa se acalmar para te ouvir. Você controla o ritmo da conversa pelo seu volume e velocidade. E entre frases, você respira visivelmente, audível até, porque cada respiração visível é lembrete para você mesma e sinal para outra pessoa. Eu estou controlando o meu estado. Eu não estou em modo automático, eu estou escolhendo minhas palavras. Isso cria peso, cria seriedade, cria sensação de que você está no comando da própria reação. Terceiro, linguagem do olhar. Quando você está furiosa, você fulmina com o olhar. Ou você desvia completamente porque não aguenta olhar. Nenhum dos dois ajuda. Então você pratica olhar firme, mas não agressivo. Você olha para a pessoa, não através dela. Você mantém contato visual, mas você pisca normalmente, você não trava. E, de vez em quando, você olha levemente para baixo ou para o lado por segundo antes de voltar, porque isso quebra a intensidade sem quebrar a presença. Deixa eu te dar exemplo de antes e depois. Antes, pessoa te provoca. Você sente raiva subir. Seus ombros tensionam, você se inclina para frente, sua voz sobe 2 tons, você fala rápido, como você ousa falar assim comigo? Você não tem esse direito, eu não vou aceitar isso. E a pessoa ou responde com a mesma energia ou se fecha completamente. Briga instalada. Depois, pessoa te provoca, você sente raiva subir, você respira fundo, solta ombros conscientemente, olha para a pessoa com firmeza, mas sem fulminar. E você diz devagar, voz baixa e firme, eu falo quando eu puder falar bem. E você respira de novo visivelmente. E se ela continuar, você repete, mesmo tom, mesma calma, eu falo quando eu puder falar bem. Sem escalada, sem briga, apenas limite, claro, com presença inteira, a diferença é gritante. No primeiro cenário, você perdeu o controle. No segundo, você está completamente no comando e a outra pessoa sente isso. E mesmo que ela não goste, ela respeita. Porque limite estabelecido com calma é impossível de ignorar. Agora, quem controla o ritmo, controla o rumo. E você acabou de aprender a controlar o ritmo. Mas e quando você precisa realmente falar? Quando não é só sobre criar espaço, mas sobre comunicar necessidade, estabelecer limite, expressar sentimento, aí você precisa de estrutura. E é isso que o passo 4 te dá. Não sai agora, porque já já eu te dou o plano de 7 dias para blindar sua calma e os roteiros palavra por palavra para 3 situações diferentes. Passo 4 é o roteiro de 4 partes. E esse roteiro funciona para qualquer situação. Parceiro, família, trabalho, amizades. É estrutura assertiva que protege você e respeita o outro. As 4 partes são fato observável, emoção própria, necessidade ou limite e proposta ou decisão. Primeiro, fato observável. Você começa com algo concreto, não com interpretação, não com julgamento, não com acusação, com observação neutra. Você chegou 2 horas atrasado. Não, você nunca me respeita. Um é fato, outro é interpretação. Fatos são inegáveis. Interpretações geram briga. Segundo, emoção própria. Você diz como aquele fato te afetou e você usa eu, não, você me fez. Eu me senti desvalorizada. Não, você me desvalorizou. Porque ninguém pode argumentar com o que você sentiu. Seus sentimentos são seus. Mas as pessoas vão argumentar se você as acusar de causar esses sentimentos. Terceiro, necessidade ou limite. Você comunica claramente o que você precisa daqui para frente. Eu preciso que você me avise se vai se atrasar. Ou eu não posso continuar aceitando atraso sem aviso. Necessidade é o que você quer que aconteça. Limite é o que você não vai mais tolerar. Ambos válidos, ambos claros. Quarto, proposta ou decisão. Você oferece caminho para frente. Podemos combinar que se você vê que vai atrasar mais de 15 minutos, você me manda mensagem? Ou você toma decisão baseada em padrão repetido, se isso acontecer de novo, eu não vou mais esperar. Vou seguir com meus planos. Não é ameaça. É consequência lógica que você está comunicando com antecedência. Agora deixa eu te dar 3 versões completas desse roteiro para você ver como funciona em contextos diferentes. Primeira versão. Parceiro que está no celular durante jantares. Fato observável. Nos últimos 4 jantares que tivemos juntos, você passou a maior parte do tempo no celular. Emoção própria.
Eu me sinto invisível e desimportante quando isso acontece. Começo a questionar se você realmente quer estar comigo. Necessidade ou limite? Eu preciso que nossos jantares sejam momentos de conexão real. Preciso da sua presença, não só da sua companhia física. Proposta ou decisão? Podemos combinar de deixar celulares longe da mesa durante refeições juntos? Ou podemos escolher horários específicos onde garantimos atenção total um para o outro? Segunda versão, mãe que faz comentários críticos sobre suas escolhas. Fato observável. Mãe, toda vez que te conto sobre uma decisão que tomei, você faz comentários sobre como eu deveria ter feito diferente. Emoção própria. Isso me deixa insegura e me faz não querer compartilhar minha vida com você. Eu fico com receio de falar sobre coisas importantes. Necessidade ou limite. Eu preciso me sentir apoiada, mesmo quando você não concorda com minhas escolhas. Preciso que você confie que eu sou adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. Proposta ou decisão. Quando eu te contar algo, a menos que eu peça conselho explicitamente, eu gostaria que você só me escutasse e validasse. Se você tiver opinião diferente, pode dizer eu vejo de outra forma, mas sem impor ou criticar. Você consegue fazer isso? Terceira versão. Colega de trabalho que te interrompe em reuniões. Fato observável. Nas últimas 3 reuniões, você me interrompeu enquanto eu estava apresentando ideias. Emoção própria. Isso me faz sentir que minha contribuição não é valorizada e fica difícil completar raciocínio. Necessidade ou limite? Eu preciso conseguir terminar meus pontos antes de receber feedback. Preciso de espaço para expressar ideias completamente. Proposta ou decisão? Da próxima vez, se você quiser acrescentar algo, pode anotar e levantar a mão ao final da minha fala? Ou podemos combinar um sinal de terminei para que todos saibam quando podem comentar. Percebe como em todas as 3 situações a estrutura é a mesma? Fato, emoção, necessidade, proposta. E em nenhuma você está gritando, atacando, culpando. Você está comunicando com clareza e firmeza. Você está sendo assertiva, não agressiva. E isso muda tudo. Mas sem o próximo passo, teu limite vira apenas pedido educado, que as pessoas vão ignorar. Passo 5 é onde você transforma limite em algo que tem peso real. É limite mais consequência previsível. Porque as pessoas não respeitam limites por bondade. Respeitam porque há custo claro em cruzar a loz. E você precisa estar disposta a aplicar esse custo, senão suas palavras são vazias. A fórmula é simples. Se X acontecer, eu faço Y. E você comunica isso com antecedência, com calma, e você cumpre quando necessário. Sempre cumpre, sem exceção. Porque a primeira vez que você não cumpre, você ensina que seus limites são negociáveis. Exemplos práticos. Se estiver em conversa que está escalando, se continuarmos nesse tom, eu vou encerrar a conversa e a gente retoma amanhã. E se a pessoa continua gritando, você se levanta e sai. Ou desliga o telefone, sem aviso adicional, sem dar 3 chances. Você avisou, ela escolheu, você age. Se for sobre horários, se você chegar mais de meia hora atrasado sem avisar, eu não vou mais estar aqui. Vou seguir com meus planos e da próxima vez que acontecer, você realmente vai embora. Você não fica ali esperando uma hora ressentida. Você honra a sua própria palavra. Se for sobre respeito básico, eu não aceito ser xingada ou diminuída. Se isso acontecer de novo, eu vou me afastar por tempo indeterminado para proteger minha paz. E se acontece, você corta contato. Por dias, semanas, quanto tempo você sentir que precisa. E você não volta até a pessoa mostrar reconhecimento genuíno e mudança real. Se for sobre compromissos quebrados, essa é a 3ª vez que você cancela planos de última hora. Da próxima vez eu não vou mais marcar nada até você demonstrar consistência. Vou esperar você tomar iniciativa e provar com ações que mudou. E você realmente para de fazer planos, a bola fica com ela. E você observa se há esforço ou só mais desculpas. O segredo aqui é proporcionalidade e previsibilidade. A consequência precisa ser proporcional ao limite quebrado. Não dá para terminar relacionamento porque a pessoa chegou 10 minutos atrasada uma vez, mas dá para parar de esperar se é padrão crônico de desrespeito. E precisa ser previsível. A pessoa precisa saber exatamente o que vai acontecer se ela cruzar o limite. Sem surpresas, sem você explodir do nada. Eu te avisei, você escolheu. Essa é a consequência. E tem algo mais. Consequência não é punição. Não é você tentando fazer a pessoa sofrer.
É você protegendo sua própria paz e dignidade através de ação lógica. Se alguém está te machucando repetidamente, afastar-se não é punição, é autocuidado. Se alguém está consumindo tua energia sem reciprocidade, parar de dar energia não é maldade, é sanidade. Mas reparar rápido vale mais que tentar nunca errar. E você vai errar, você vai escorregar, você vai ter dia onde você explode apesar de saber tudo isso. E tudo bem, perfeição não é meta. Melhora contínua é... Se isso está fazendo sentido, se você está vendo que é possível ter paz sem ser capacho, inscreva-se para receber essa força toda semana. E fica, porque vem aí o plano de 7 dias que blinda a sua calma diária. Mas antes do plano de 7 dias tem passo 6, e esse é sobre prevenção, sobre você criar condições internas e externas que reduzem dramaticamente suas chances de explodir. É detox de gatilhos. Porque aqui está a verdade. Você tem muito mais controle do que imagina sobre quantas vezes vai se irritar. Não controle total, claro, mas muito mais do que você está exercendo agora. E isso começa com higiene emocional, com cuidar das condições que te deixam vulnerável. Primeira condição crítica, sono. Sem dormir bem, você não tem freio emocional. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por controle de impulsos, por tomada de decisão, por regulação emocional, fica comprometido quando você está com déficit de sono. Então, coisas que você normalmente aguentaria viram gatilhos. Coisas pequenas viram enormes. Você não tem paciência, não tem tolerância, explode por nada. Então, primeiro passo de detox, higiene do sono. Dormir 7 a 8 horas por noite. Mesmos horários, sem telas 1 hora antes de dormir. Quarto escuro, fresco, silencioso. Isso não é luxo. É necessidade neurobiológica para que você tenha regulação emocional funcional. Segunda condição, telas e redes sociais antes de conversas difíceis. Se você passou os últimos 30 minutos antes de conversa importante, scrollando o feed, lendo notícias negativas, vendo discussões online, teu sistema nervoso já está ativado, você já está com cortisol elevado, já está em modo alerta. Então, qualquer gatilho adicional vai te fazer explodir. Detox, 30 minutos antes de qualquer conversa que você sabe que pode ser tensa, você desliga telas. Você faz algo que acalma, caminha, ouve música suave, respira, medita, lê algo leve. Prepara teu sistema nervoso para poder estar presente de forma regulada. Terceira condição, pessoas, gatilho e ambientes. Tem pessoas que te desregulam mais fácil. Não porque você é fraca, porque há história, há padrão instalado, há feridas antigas que elas tocam. E tem ambientes que te deixam tensa. Lugares barulhentos, superlotados, sem saída fácil. Detox. Quando você precisar ter conversa importante com pessoa gatilho, escolhe local neutro, público, com tempo limitado. Não faz em casa dela onde você se sente invadida. Não faz no meio da noite, quando vocês dois estão cansados. Faz um café na parte da manhã, com uma hora marcada para terminar. Você controla variáveis que consegue controlar. Quarta condição, cafeína e álcool. Café em excesso aumenta a ansiedade e irritabilidade. Deixa você nervosa no fio da navalha. Álcool baixa inibições e controle de impulsos. Te faz dizer coisas que sóbria você não diria. Detox. Se você tem conversa difícil, não toma mais que uma xícara de café naquele dia e não bebe álcool antes. Conversa séria exige clareza mental. Exige teus freios funcionando perfeitamente. Quinta condição, fome. Quando você está com fome, tua glicose está baixa. E glicose baixa compromete função executiva do cérebro. Você fica impaciente, irritável, explosiva. Hungry é real. É raiva induzida por fome. Detox. Nunca tenha conversa importante ou potencialmente conflituosa de estômago vazio. Come algo leve e nutritivo 1 hora antes. Proteína e gordura boa que mantém glicose estável. Isso não é frescura, é biologia. Checklist simples antes de qualquer conversa potencialmente difícil. Dormi bem? Estou comida? Não exagerei na cafeína? Não estou sob efeito de álcool? Desliguei telas há pelo menos 20 minutos? Estou em local que me sinto segura? Se a resposta para qualquer uma dessas é não, você adia a conversa ou você sabe que sua margem de tolerância está reduzida e você tem que ter cuidado extra? Agora vem o plano de 7 dias. 7 dias de prática deliberada para incorporar tudo que você aprendeu até agora e transformar isso em padrão automático. Dia 1.
respiração e autoconhecimento. Você passa 10 minutos de manhã praticando a respiração 4-4-6 que eu te ensinei. Você faz isso até virar automático. E você escreve num diário: o que me acende? Que tipo de comentário me tira do eixo? Que tom de voz me irrita? Que pessoas me desregulam mais fácil? Você mapeia teus gatilhos para poder antecipar. Dia 2, movimento. Você faz 20 minutos de atividade física. Pode ser caminhada, pode ser dança, pode ser yoga, qualquer coisa que te tira da cabeça e te coloca no corpo. Exercício reduz cortisol, aumenta a endorfina, melhora a regulação emocional. E se você sentir raiva subindo ao longo do dia, você movimenta o corpo por 5 minutos antes de responder. Dia 3, ambiente de calma. Você cria um espaço na sua casa que é dedicado à paz. Pode ser um canto com uma poltrona, pode ser teu quarto. Você deixa esse espaço limpo, com iluminação suave, talvez uma vela, uma planta. E sempre que você precisar se acalmar, você vai para esse espaço. Você condiciona teu cérebro. Aqui é lugar de serenidade. Dia 4, ensaio da frase salva-vidas. Você pratica em voz alta, várias vezes. Eu falo quando eu puder falar bem. Você pratica com diferentes tons, firme, mas não agressiva. Calma, mas não fria. Você pratica até sair naturalmente. Porque quando você precisar de verdade, se você nunca ensaiou, vai sair torto ou não vai sair. Dia 5, conversa pequena com roteiro de 4 passos. Você escolhe algo pequeno que te incomodou, não uma questão mais explosiva da tua vida, algo gerenciável, e você usa o roteiro. Fato, emoção, necessidade, proposta. Você pratica assertividade em situação de baixo risco, para quando vier situação de alto risco, você já ter músculo construído. Dia 6, revisão honesta. Você olha para a semana, onde você escorregou, em que momento você explodiu, qual foi o gatilho, você estava cansada, com fome, havia álcool envolvido. Você não se julga, você observa padrão, porque padrão observado pode ser mudado, padrão ignorado só se repete. Dia 7, celebração de microvitória e reforço de limite. Você reconhece qualquer momento onde você parou, respirou, não explodiu, mesmo que tenha explodido outras vezes. Você celebra a vez que conseguiu, porque cérebro aprende através de reforço positivo. E você reafirma para si mesma: eu sou pessoa que escolhe como responder. Eu sou pessoa que controla meu próprio tom. Eu sou pessoa que estabelece limites com calma e firmeza. Agora vem o porquê disso tudo funcionar. A peça que faltava. A verdade que amarra tudo junto. Mas antes, deixa eu responder às objeções que estão aparecendo na tua cabeça. A primeira é: se eu fizer isso, vou parecer fria. Vão achar que eu não me importo. Vão pensar que sou robô sem emoções. Não. Fria é você ignorar completamente. Fria é você dar ghosting. Fria é você fingir que não importa. Calma é cuidado. Calma é você se importar tanto que você não quer estragar com palavras ditas em raiva. Calma é você respeitar a relação o suficiente para esperar ter clareza antes de falar. As pessoas que realmente te conhecem vão perceber a diferença, e as que não percebem não merecem tua energia mesmo. Segunda objeção: e se me provocarem propositalmente? E se a pessoa estiver tentando me tirar do sério, de propósito? Não posso deixar passar. Você não deixa passar. Você responde, mas você responde no teu tempo, no teu tom, com tua estratégia, não no tempo dela. Provocação quer reação imediata, quer te ver descontrolada. Então você nega isso. Você usa a frase salva-vidas. Eu falo quando eu puder falar bem. E se ela continuar provocando, você aplica consequências. Sai, desliga, encerra. Sem drama. Apenas ação que protege tua paz. Porque tua paz vem primeiro, sempre. Terceira objeção: e quando eu escorregar? E quando eu explodir mesmo sabendo tudo isso? Vou ser hipócrita? Não. Você vai ser humana. Escorregar é parte do processo. Ninguém muda padrão de vida inteiro em 2 dias. O que importa não é nunca escorregar, é como você age depois. Se você explodiu, você repara. Rápido, eu te pedi desculpas pelo tom que usei mais cedo. Estava desregulada e falei de forma que não reflete quem eu quero ser. Posso tentar de novo? Reparação rápida vale 1000 vezes mais que perfeição impossível. E se você está sentindo essa coragem nascer, se está vendo que é possível viver diferente, inscreva-se para caminhar comigo toda semana, porque eu sei que é difícil, eu sei que vai ter recaída, mas você não tem que fazer sozinha. Agora sim, a revelação, o coração de tudo que eu te ensinei.
A mensagem que explica por que esses 7 passos funcionam. Calma não é silêncio submisso. Calma não é você se calar enquanto por dentro está fervendo. Calma não é aceitar desrespeito com um sorriso. Calma é poder com direção. É você tendo força, mas escolhendo quando e como usar. É você no comando das próprias reações. É você decidindo conscientemente, não reagindo automaticamente. Você recupera o controle quando coloca limites com consequência e escolhe quando e como falar. Controle não é sobre controlar os outros. Nunca foi. É sobre controlar você mesma, tuas respostas, teu tom, teu timing, tuas escolhas. E a paz que você quer, a paz que você está buscando, não é ausência de conflito. Conflito vai existir. Pessoas vão te desrespeitar, situações vão te irritar. Isso é vida. Paz não é ausência disso. Paz é presença inteira nas suas escolhas diante disso. É você sentindo raiva e decidindo atravessar os 90 segundos antes de responder. É você usando frases salva-vidas para criar espaço. É você modulando corpo, voz, olhar para não escalar. É você comunicando com o roteiro de 4 passos. É você estabelecendo o limite com consequência previsível. É você cuidando das condições que te deixam vulnerável. É você praticando durante 7 dias até virar segunda natureza. Cada passo que eu te dei leva a isso. A você sendo protagonista da própria vida emocional, a você não sendo refém das provocações alheias, a você tendo paz, não porque ninguém te testa, mas porque você sabe exatamente como lidar quando te testam. Esse é o poder real. Não é nunca sentir raiva. É saber exatamente o que fazer com ela quando vem. E agora você sabe. Você tem os 7 passos, você tem as frases literais, você tem os exercícios, você tem o plano, você tem tudo o que precisa para começar hoje. Mas conhecimento sem ação é só informação. Então aqui está o que você faz agora. Escolhe um passo, apenas um. O que mais ressoa com você. E você pratica ele hoje, não amanhã, hoje. Se for regra dos 90 segundos, você pratica a respiração agora mesmo. 3 ciclos de 4, 4, 6. Se for frase salva-vidas, você fala em voz alta 5 vezes para ouvir como soa. Se for tríade calma, você solta ombros agora, respira fundo e percebe diferença no teu corpo. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa começar. E começar é escolher um passo e praticar até virar automático. Aí você adiciona próximo e próximo. E em alguns meses, você olha para trás e não reconhece a versão de você que explodia por qualquer coisa. Porque você não é mais aquela pessoa. Você evoluiu. E olha, vai ter gente que não vai gostar da nova você. Vai ter gente que está acostumada com você explodindo porque isso dá para elas poder de te manipular. Vai ter gente que vai tentar te empurrar de volta para o padrão antigo porque sua calma expõe descontrole delas. Deixa essas pessoas desconfortáveis. Teu crescimento não precisa ser confortável para ninguém além de você. E as pessoas certas, as pessoas que realmente te amam, vão celebrar a tua evolução. Vão respeitar teus limites. Vão adaptar o jeito que interagem contigo. Porque elas querem teu bem, não tua explosão. E você vai perceber que relacionamentos melhoram. Porque você não está mais em montanha-russa emocional, não está mais explodindo e depois implorando perdão, não está mais dizendo coisas horríveis que não pode desfazer. Você está comunicando com clareza e firmeza. Você está sendo previsível de formas boas. As pessoas sabem onde estão contigo, sabem seus limites, sabem que você não explode, mas também não aceita desrespeito. E tem algo mais. Você vai dormir melhor. Porque você não vai mais ficar acordada às 3 da manhã, repassando briga, repassando o que disse, o que deveria ter dito, se arrependendo, porque você não brigou. Você respondeu conscientemente. E não há arrependimento em escolhas conscientes. Há paz. Então vai, pratica, erra, aprende, tenta de novo, mas não desiste. Porque essa mudança, essa habilidade de manter calma em meio ao caos, é uma das coisas mais valiosas que você pode desenvolver. Ela muda carreira, muda família, muda amizades, muda relacionamentos amorosos, muda tudo. Porque quando você para de gastar energia explodindo, você tem energia para construir. Quando você para de queimar pontes, você consegue atravessar. Quando você para de afastar pessoas com tua raiva, você atrai pessoas certas com tua serenidade. E você merece isso. Você merece viver em paz, você merece ter relacionamentos onde não há gritos, você merece ser pessoa que seus filhos
Se você tiver VEM como modelo de regulação emocional, você merece ser pessoa que você mesma respeita quando olha no espelho. Se este vídeo te deu clareza e força, se te mostrou que é possível mudar, se te deu ferramentas concretas para começar hoje, inscreva-se. Toda semana eu trago conversas de alma para você viver com respeito, autoestima e paz. Psicologia aplicada, passos práticos, dignidade sempre. E comenta aqui, qual dos 7 passos você mais precisa praticar agora? Porque quando você escreve, você ancora compromisso. E compromisso é o que transforma intenção em mudança real. E se você tem amiga que precisa ouvir isso, que está lutando com explosões, que se arrepende depois de cada briga, compartilha com ela. Porque às vezes tudo o que precisamos é alguém mostrar que existe outro caminho, que não somos condenadas a repetir padrão para sempre, que mudança é possível. Você chegou até aqui, você ouviu tudo, você tem tudo que precisa. Agora é com você, sua paz, suas escolhas, sua vida. Nos vemos semana que vem. Cuida do teu coração, protege tua paz e lembra, você não é a explosão, você é a pessoa que decide o que fazer com a raiva. E essa pessoa é poderosa.